Porque todo mundo, quando vai se apresentar, mostra os resultados. Só que eu queria falar um pouquinho antes, de onde começou tudo isso. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque o objetivo de eu estar aqui hoje é para dizer que todo mundo pode. E é importante a gente conhecer a história das pessoas. Você pode perceber que a Bíblia, ela é um livro cheio de histórias. A gente aprende com as histórias que tem ali. Então, quando você for ler o livro de alguém, busque primeiro ver se tem uma biografia daquela pessoa, que é para você ler. Você aprende muito com a biografia das pessoas. Eu queria que vocês agora começassem a imaginar o seguinte. Imagina um menino sem camisa, correndo descalço no quintal de terra batida. E o quintal é o seguinte: um bairro muito pobre, onde tinha 4 casas geminadas, e cada casa mora 2 famílias. Então cada família tem um quarto e uma cozinha só, e um banheiro para fora para atender, 4 banheiros para atender 8 famílias. E passa esse menino correndo, e eu falo para você, ó, esse menino aqui, quando ele ficar mais velho, ele vai ser diretor de multinacional alemã. Aí eu vou mandar ele para a Espanha, para trabalhar um tempo, para aprender, para Portugal, para a Alemanha, para o México. Você fala assim, não, é improvável. Olha onde ele está. Os pais não terminaram nem o ensino médio. Ensino médio é um ensino fundamental. É totalmente improvável. Tá, então se eu falar para você então, que ele vai se tornar um empresário, vai ter 3 mil funcionários, as empresas vão ser avaliadas em 350 milhões de reais. Não. Isso é mais improvável ainda. Pois é. Aconteceu comigo. Só que é o seguinte, o mundo nos considera improvável. O mundo inteiro olha para ele e fala, não, é improvável. Só que Deus que te criou, Ele não acha que você é improvável. Nós somos improváveis para o mundo. Agora o grande problema é que só tem uma pessoa que não pode achar que você é improvável. Você. Você é o único que pode estragar isso, ninguém mais. Então, se eu não, foi falando de tal que fez isso para mim, o mercado que aconteceu isso. Não, não. Você é o único que pode estragar isso. Inclusive, falei algumas mentiras que mentiram para você. Falaram que você é improvável. Você não é improvável. Não é. Porque na sua natureza, quando Deus te planejou antes da fundação do mundo, Ele te fez com um propósito para você fazer grandes coisas aqui. Então, para Deus, você não é improvável. Então, é uma mentira. Ele te planejou para você viver um grande sonho. Gente, a nossa vida tem que ser incrível, tem que ser maravilhosa. Você não pode acordar de manhã achando que você vai sobreviver mais um dia. Cada dia tem que ser especial. Por que você sai da cama toda manhã? Essa pergunta que eu vou fazer para você. Por que você sai da cama toda manhã? Você nasceu para construir algo. Deus não te planejou à toa. Tá? Outra coisa. Quem aqui tem empresa? Tem alguns que estão querendo empreender, outros têm empresa. Vou fazer uma pergunta. Se eu falasse para você agora, ó, eu vou te pegar agora, dono da sua empresa, e você escolhe uma pessoa, você passar uma procuração, você vai ficar 10 anos fora, e essa pessoa vai poder fazer o que quiser com a sua empresa. É fácil achar alguém assim para fazer isso? É fácil achar, não? É uma procuração irrestrita. Difícil, né? E se eu falar para você que Jesus fez isso com você? De tanto que você não consegue achar um para confiar. E ele confiou. E está escrito lá em João, gente. O que ele falou? Jesus morreu na cruz. Aí na João ele falou assim, ó, hashtag partiu o céu. Estou indo embora. Mas você vai ficar aqui e eu vou mandar o Consolador e o Ajudador. E você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. E tudo que você pedir em meu nome para o Pai, Ele vou considerar. Está lá em João. Ele deu uma procuração. O que ele falou assim, ó, até aqui, eu vim para cá, até aqui eu fiz, eu implantei o reino.
eu estou indo embora. Mas você nasceu para isso, para dar continuidade nesse empreendimento que você está herdando, porque nós somos herdeiros, não somos herdeiros? E quando eu falo herança, o que vem na sua cabeça? Mas mais do que isso, além de todo o ouro e toda a prata, nós herdamos um empreendimento. E que empreendimento é esse? De implantar o reino de Deus aqui na terra. Nós herdamos essa missão, esse empreendimento. Agora minha pergunta para você é: que tipo de herdeiro você é? Porque ele confiou, ele deu uma procuração e falou assim: tudo que você fizer, tudo que você pedir em meu nome, meu Pai vai conceder. E ele fala ainda: e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, eu não sei se você confia em você, mas eu confio, porque ele confia. Eu não posso desconfiar. Agora, novamente, o único que pode atrapalhar essa confiança é você mesmo. E aí, outro ali, ó. Quem já escutou falar assim: menino, você precisa vencer na vida. Quem já escutou isso aqui falar? Isso é contra a Bíblia. Por que é contra a Bíblia? Porque o que a Bíblia fala? Nós somos o quê? Todo mundo sabe de cor, né? Mais que vencedores. Se nós já somos mais que vencedores, não precisamos vencer na vida, nós já somos. Agora eu quero saber quem que acorda todos os dias realmente com a consciência que é mais do que vencedor, não que precisa vencer. Quem sabe a diferença entre vencedor e mais que vencedor? Alguém sabe? Não? Uma vez eu vi um pastor falando isso, eu achei maravilhoso, eu vou contar para vocês. Qual é a diferença de vencedor e mais que vencedor? O cara foi lutar o UFC, 5 rounds do UFC, né? São 5 rounds? 5 rounds do UFC. Aí, primeiro round ele entrou e apanhou feio, apanhou muito. Aí, segundo round ele apanhou de novo, estava com o olho roxo. Terceiro round ele perdeu um dente. Apanhou no quarto round, apanhou, estava todo estourado. Aí, no final do quinto round, ele conseguiu acertar um soco no queixo do cara e ganhou a luta. Aí pegou um cheque de 15 milhões, prêmio do UFC, e foi para casa. Aí a esposa linda, maravilhosa, abre a porta. Ele pega e dá um cheque para ela. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Certo? Jesus apanhou 5 rounds por nós. Tudo que precisava apanhar ele apanhou. Tudo que precisava fazer ele fez, para que você seja mais do que vencedor. E te entregou esse cheque. Só que não em forma de dinheiro que a gente quer. Ele entregou em forma de dons. Ele entregou com palavras. Ele entregou com promessas. Ele entregou com confiança. Porque ele te fez imagem e semelhança dele, para que você seja um representante dele aqui na terra. E já venceu por nós. O que a gente precisa é ter coragem de combater o bom combate. O que a gente precisa é ter coragem de estar plantado em Deus. Esse versículo que foi falado aqui no começo, por que ele funciona para alguns? Só para alguns. É quem de verdade está plantado nele. Como é que Deus criou as coisas aqui? Quando foi fazer os peixes, ele deu ordem para quem criar peixe? Para quem? Para o mar criar peixe, não foi? Para o ambiente criar o peixe. E depois para os animais, foi para a terra. E quando foi criar o homem? Façamos. Qual que é o ambiente que a gente tem que viver? Nós temos que viver nele. Você não está conseguindo de repente viver esse versículo que foi falado aqui, exatamente porque um peixe não consegue viver fora d'água. Exatamente porque uma planta, se você tirar da terra, ela tem um tempo, ela vai ficar verdinha ainda, mas depois vai morrer e não vai dar fruto mais. Tirou da terra, para de dar fruto. Por que de repente você não está colhendo esses frutos aqui? Porque você não está vivendo nele. A nossa natureza toda, é ali que a gente se alimenta, é ali que a gente acaba com todas essas coisas e começa a não viver mais aquela mentira ali falando para você também. Tem que ter os pés no chão. Não. Eu falo para você sonhar. E sonhar grande, sonhar muito. Porque ninguém nasceu para pagar boleto. Você nasceu para viver um grande sonho.
Deus não ia te planejar. Para pensar. Ele te planejou antes da fundação do mundo. Ele não ia te planejar, te colocar aqui para você sobreviver. É para você viver de forma abundante. Ainda mandou Cristo para morrer em seu lugar, para que você tivesse vida e vida em abundância. E o que eu mais vejo, que eu fico indignado, é crente sobrevivendo. Se tem um povo que deveria viver, somos nós. E você, empresário, então, a sua empresa tem que ser um grande sonho, tem que ser algo assim, ó, sonho, mas sonho grande. Todo mundo fala que é o mesmo preço, sonhar pequeno, sonhar grande. E de verdade, sonhe grande. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para realizar sonho. Só que o grande problema é o seguinte: você quer a vitória que tem atrás de viver pelo sonho, mas você acorda de manhã para suprir necessidade. O que é suprir necessidade? Você tem necessidades, precisa pagar boleto, precisa pagar as contas, e aí você acorda, você tem que sair todo dia da cama para suprir as suas necessidades. Adivinha o que tem no final dessa batalha? Qual é a vitória? Suprir necessidade. Você levantou para isso. E você acorda todos os dias para suprir necessidade, mas quer ter o resultado que tem atrás da batalha do sonho. Você tem que acordar todos os dias para realizar o seu sonho. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu quero que você comece a acordar para isso. O que você fez hoje que te aproxima do seu sonho? Ou você acordou de manhã com a cabeça preocupada, cheio de problema. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso. É ou não é? E aí você passou o dia como um bombeiro, apagando incêndio. Eu não sei se tem algum bombeiro de verdade, então não funciona certo. Mas fora isso, você passou o dia apagando incêndio, ou seja, o mundo agindo e você reagindo, só apagando incêndio, ao invés de planejar o seu dia e dividir o que tem de urgente com o que tem de importante. Porque o seu sonho é importante, mas não é urgente. Urgente é você comer e beber todo dia. E aí você acorda todos os dias só para fazer o urgente. Isso nunca vai te aproximar do seu sonho. Enquanto o seu dia não for de propósito, planejado, você não vai criar a realidade que você deveria estar vivendo, que são os planos dele. Porque é muito importante você viver o seu sonho, mas não é urgente. Para ele é urgente, para você não é. Para você é suprir a necessidade básica, sobreviver. E o ser humano não foi feito para sobreviver. O ser humano foi feito para cumprir propósito. Você nasceu com um propósito. A sua empresa nasceu para cumprir propósito. Eu quis começar a alinhar tudo isso, para agora começar a voltar aqui para falar da minha história. Eu não falei nada da minha história, eu só coloquei alguns conceitos sobre que mentira, porque eu já caí em todas as mentiras aqui. E sofri muito por isso. Eu quero começar a contar a minha história, e eu vou começar a falar em cada coisa que eu caí de mentira aqui. Como eu falei, eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. E aí, meu pai era caminhoneiro autônomo, e a gente passava muita necessidade. A gente só tinha mistura. E final de semana, quando tinha, conseguia comer um frango, uma carne, porque não tinha para comer todo dia. Era só no final de semana quando tinha. E meus pais então olharam para mim, com todo o amor do mundo, que a gente até gravou um podcast hoje, a gente falou sobre isso, né? E falou assim: filho, você não vai empreender. Olha a necessidade que o papai passa. Um dia tem, outro dia não tem. Você vai trabalhar numa grande empresa, vai estudar, vai trabalhar numa grande empresa. Eu, pequeno, meus pais autoridade sobre mim, eu acreditei naquilo. Falei, então tá bom. E eu comecei a caminhar nessa direção. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Só que com 4 anos de idade, meu pai, ele foi viajar para o Acre de caminhão. E minha mãe chorava muito. Porque, eu tenho 54 anos. Eu tinha 4 anos, ou seja, já faz 50 anos isso. Não parece que eu tenho 54, na verdade. 53 e meio, mais ou menos. Faz 50 anos isso. Na época, um amigo dele tinha morrido, o índio havia matado ele no Acre. Minha mãe chorava muito. Eu, com 4 anos de idade, entendi que meu pai ia abandonar a gente, eu ia embora de casa. Meu pai estava me rejeitando com 4 anos de idade. Ele foi embora para trabalhar, para ganhar vida, ou seja, não me amava mais.
Tanto é que quando meu pai voltou depois de 90 dias, eu corri nele. Eu não queria mais. Só que eu comecei dentro de mim colocar o que se chama de sabotador invisível. Eu comecei a acreditar naquilo, tá? Que para que meu pai me amasse, eu tinha que ter muito sucesso. Para que meu pai me amasse, eu tinha que fazer coisas incríveis. Então o que acontece? Na escola eu tirava sempre as melhores notas. Por quê? Para mostrar para o meu pai que eu era capaz, que ele tinha que me amar, porque se eu tivesse sucesso, meu pai ia me amar. Eu comecei a viver aquilo, eu comecei a dar muito certo na vida, mas não para viver a minha vida, preocupado com o que meu pai ia achar de mim. Ou seja, eu estava carregando algo, sendo escravo de uma ferida de rejeição que eu tive aos 4 anos de idade, entre outras feridas, estou falando só uma aqui. Acredite, todo mundo aqui tem muita ferida da infância, e as nossas feridas geralmente são implantadas até os 7 anos de idade, e essas feridas causam sabotadores invisíveis. O sabotador, ele nasce na criança para que ela consiga sobreviver, passar pela infância. O problema é que a gente carrega esses sabotadores até a idade adulta. Criança tem que sobreviver, adulto tem que realizar sonho. E o sabotador mantém a gente no nível de sobrevivência. E a gente só sobrevive comandado por aquela ferida. Por que eu tinha que ter muito sucesso? Para nunca mais ser rejeitado. Era o que o meu sabotador contava essa mentira para mim. Para nunca mais ser rejeitado. E eu vivia aquilo. E eu comecei a tirar as melhores notas da escola para mostrar para o meu pai que eu tinha valor, que ele não precisava mais me rejeitar. E eu continuei vivendo daquela forma. E aí, com 14 anos de idade, eu entrei no Senai da Mercedes-Benz do Brasil. Eu nasci lá no ABC Paulista, São Bernardo do Campo. Eu fui ser metalúrgico, que eram as maiores empresas que tinha. E aí, eu dei muito certo, muito esforçado também. Com 18 para 19 anos, eu fui efetivado na engenharia de uma montadora. Naquela época, metalúrgico já ganhava bem. Imagina a engenharia de uma metalúrgica. Aí, eu ganhava mais do que todo mundo aqui no quintal. Eu era o menino que deu certo ali. Aí aquele rótulo que pregaram em mim, né? O menino que deu certo, estava uma maravilha, porque, olha, eu sou o melhor pessoa do quintal. Eu ganhava mais do que meus tios, mais do que meu pai, mais do que meu irmão, mais do que todo mundo. Eu era o bambam do quintal. Nossa, como sou amado. Meu pai me ama porque eu sou muito bom. Olha só o que o sabotador. Lógico, isso de maneira inconsciente, não tinha consciência disso. E comecei a viver dessa forma. Aí depois, eu fiquei 12 anos na Mercedes. E graças a Deus, eu tomei um pé na Zona Sul. Fui demitido. Pá! Nada embora. Só que eu não despertei ainda. Eu só fiquei assim, caramba, cadê a estabilidade que meus pais falaram que existia? Onde é que está essa estabilidade? Não tem, né? Mas eu não despertei ainda. Eu fui ainda trabalhar como fui mandar currículo e comecei, aí trabalhei nessa empresa que eu falei para vocês que eu cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã. Então, de 29 para 30 anos eu já era diretor de uma multinacional alemã, tinha um salário altíssimo, o salário dos sonhos, emprego dos sonhos, diretor de uma multinacional, trabalhando dentro e fora do país, tinha 2.000 e tantos funcionários que respondiam para mim, brasileiros e europeus. Aí, novamente, o Pedro sim, ó, o Pedro é o menino que deu certo, olha lá, siga o exemplo dele. E eu percebi que eu estava vivendo um rótulo, o rótulo que pregaram em mim. E essas alturas, sendo diretor da multinacional, não era nem mais um rótulo, era um outdoor nas minhas costas, que eu tinha que carregar. E eu vou falar uma coisa para você, ninguém tem que ter rótulo, só se você for pote de maionese. Fora isso, não tem que ter rótulo. Ninguém tem que carregar rótulo nenhum. Aliás, se o que você acha que você é o que falaram, ou seja, tudo que você pensa que você é, veio de fora para dentro, você não é essa pessoa. Porque a sua verdadeira identidade é de dentro para fora. É Ele que revela. É com intimidade com Ele. Ele te criou, Ele te planejou, só Ele sabe de verdade quem você é. Então é intimidade com Ele. Não é o que seus pais falaram de você, ou eu falo dos 4 P's que formam a nossa falsa identidade: pais, professores, padres e pastores e propagandas. Não todos, mas a grande maioria, porque são todas autoridades sobre nós. Então, na verdade, o que um pai fala, eu transcodifico com a minha ferida e penso que sou aquilo. Tanto é que meu pai, ele não me rejeitou
Ele foi trabalhar, mas eu entendi que ele me rejeitou. Então, não estou falando que essas pessoas são culpadas, não. É como eu entendo a situação, como eu transcodifico para a minha realidade de acordo com a minha ferida, e eu formo a minha personalidade. Mas, quando estou conectado com ele, aí tudo muda. Inclusive, eu queria mostrar para vocês aqui, vou explicar um pouquinho melhor sobre o sabotador invisível, para vocês entenderem o mal que faz na pessoa. Aqui está nosso cérebro, lado esquerdo e lado direito do cérebro. Tá? Eu estudo muito neurociência, eu gosto demais desse assunto. Isso despertou a minha vida. Lado direito e lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo é responsável pela parte racional, o lado direito pela parte emocional. Então nós sempre transitamos, e a maioria das nossas decisões são emocionais e não racionais. Tá? E esse é o nosso corpo, essa máquina incrível, esse computador maravilhoso que Deus nos deu. Se você acha que o iPhone é incrível, isso aqui, ó, é que você não conhece o Eufone. O Eufone ninguém bate, você foi. É uma máquina incrível que Deus criou, certo? E aí, além do nosso corpo, que é soma, né? Corpo é soma, nós temos a nossa alma, que é a nossa mente. A origem da palavra alma é psique. Então, uma doença psicossomática é uma doença da alma que afeta o corpo. Enquanto a alma tem a parte racional e a parte emocional. Essa é a nossa alma, tá? E a nossa alma tem como se fossem antenas. E essas antenas captam os ensinamentos e formam a nossa competência. Tudo aquilo que você aprende de matemática, física, química, engenharia, parte de gestão de empresas, vendas, toda essa parte técnica você adquire e vai na parte racional. Mas nós somos expostos também a 5 feridas. Quais são essas 5 feridas? Abandono, rejeição, humilhação, traição. A quinta agora falei 4 para ele. Humilhação, traição, rejeição, abandono e injustiça. Essas são as 5 feridas. Essas feridas geram os sabotadores. E o que acontece? Aí eu vou agir no mundo, eu pego todo o ensinamento técnico que eu tenho e vou processar em cima dos sabotadores. E aí, por exemplo, eu tenho um sabotador, por exemplo, que faz eu ser controlador. Por exemplo, eu fui traído na infância, meu pai me prometeu que ia buscar na escola e não foi me buscar. Me senti traído, não posso confiar em ninguém. Ou então, eu vejo meu pai mentindo para minha mãe, ou vice-versa. Opa, peraí, não posso confiar em ninguém. Entrou uma ferida de traição. Aí o que acontece? Como é que é um empresário que é comandado por uma ferida de traição? Ele é microgerenciador. Ele não confia em ninguém. Aí ele tem um conhecimento maravilhoso técnico. Ele fala, esse ano aqui eu vou triplicar de tamanho, na parte racional. Aí a parte emocional faz assim, coitado, não combinou comigo? Vai não. Crescer 3 vezes o faturamento, mas aqui, vamos supor que tem uma loja, mas aí, quem que eu vou pôr no caixa da outra loja? Não dá para confiar em ninguém e não vai crescer. Mesmo que ele faça um plano racional, porque ele não confia em ninguém, ele tem que microgerenciar tudo, não delega nada para ninguém, só eu faço tudo bem feito na minha empresa. Aí ele fala a seguinte frase, quem já falou assim, ó, só faz assim, fala a seguinte frase, cara, eu queria que tivesse 10 igual a mim na minha empresa. Quem já falou isso? Graças a Deus não tem, só tem você. Deus é sábio, só fez um igual a você. Você imagina fazer um time com 11 centroavantes. Eu tenho uma frase que fala assim, ó, não tolere as diferenças, ame-as. Eu preciso do diferente, eu preciso de gente diferente de mim. Só que o sabotador impede que a gente enxergue isso. E aí eu vou agir e vou agregar valor no mundo do tamanho que o meu sabotador deixa. E como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que o dinheiro chega na minha mão? Agregando valor na vida do próximo. É assim, a hora que eu junto o meu dom com a minha competência, não o sabotador, o dom, porque o seu sabotador está diretamente ligado com o seu dom. O inimigo, ele é tão inteligente que ele não precisa fazer muita coisa, ele só precisa de 5 feridas, porque você nasceu com um grande dom.
Você nasceu com um grande dom, que já vem diretamente de Deus para você. O que o inimigo faz? Ele distorce o seu dom e transforma num sabotador. É isso que ele faz. Ele não precisa de fazer muita coisa. Ele só precisa implantar uma ferida em você. Ele pega o seu dom e transforma num sabotador. Então o seu sabotador está diretamente ligado. Por exemplo, esse sabotador que eu falei da pessoa que é super controladora. Essa pessoa, ela tem um perfil que se chama perfeccionista. E está tudo certo o teu perfil perfeccionista, desde que utilize o dom e não o sabotador. O perfeccionista, ele faz tudo com excelência. Minha esposa é perfeccionista. Se eu pego eu sou realizador. Eu trato 9 perfis de comportamento. Eu não vou falar sobre isso, mas só para dar um exemplo para vocês. Se eu pego um contrato e leio, aí eu reviso. Aí eu reviso de novo. Aí eu reviso de novo. Aí eu dou para a Carla ler. No primeiro parágrafo eu pego ler. É verdade. Cara, o perfeccionista ele tem o dom de achar erro e problema seu. E pega, ela está dando risada, né? Se esposa assim comigo, vai lá, falei? Então, é questão do perfil, então é um grande dom. Só que o que acontece? Geralmente, uma ferida no perfeccionista, o que acontece? Vai ser controlador ao extremo, controlar tudo e abomina erro. Aí se alguém erra, meu Deus, olha lá, olha o marido coitado. Ou seja, o sabotador ele vai te sabotar. O Pedro, mas eu não enxergo, é lógico, o sabotador é invisível, não vai enxergar mesmo. Então, você precisa estudar sobre o que eu quero aqui numa palestra dessa, que eu consigo entregar um monte de conhecimento. Mas eu quero que você desperte para o assunto. Vai estudar sobre os 9 perfis de comportamento, sobre os sabotadores e sobre os dons, porque o seu dom está ali, você vai despertar para ele, uau, é por isso que eu faço isso, por isso que eu deixo de fazer aquilo. Tá? Tá ali. E você vai agregar valor no mundo, de acordo com o que o seu sabotador deixa. Porque como é que eu ganho dinheiro, gente? O que é dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Se eu prestar um serviço para ele entender que tem valor, ele está disposto a me dar dinheiro de volta. Então, na verdade, eu não gero dinheiro, eu gero valor na vida das pessoas. E gerando valor na vida das pessoas, ela está disposta a me dar dinheiro de volta. Por exemplo, se eu quero cobrar algo de R$1.000 dele, um serviço que eu vou prestar para ele, tá? O que eu tenho que fazer? Que o meu serviço tenha um valor maior do que R$1.000, porque se enxergar que vale mais do que R$1.000 e eu estou cobrando R$1.000, e tem coragem de gerar R$1.000 no bolso e me dar em troca do serviço que eu vou prestar. Qual que é o segredo então? Agregar muito valor para as pessoas e agregar valor para muitas pessoas. Então, empresário, empreendedor, qual que é o valor que tem aí dentro? Porque todo o dinheiro que você está buscando fora está dentro de você, com o seu dom e sua competência. O grande problema é que as pessoas não sabem qual é o dom que tem. Mas é fácil descobrir, gente. É só estudar. Está disponível para todo mundo. Vai buscar isso. Eu quero te despertar a buscar isso. Aqui está a chave para gerar muito dinheiro. Acredite. Porque quanto mais valor eu agregar na vida do próximo, mais ele vai me dar de volta. É assim que funciona. E aí vendas vai fazer você agregar para muita gente. Como é que eu atingo uma multidão? Com técnicas de venda. Quem tem mais de 10 funcionários? Levanta a mão. Tem alguém com mais de 10? Quantos vendedores você tem na sua empresa? Você tem 16 funcionários? Você tem quantos funcionários? 80. Uns 16. Ele tem 80 funcionários e 16 vendedores. Eu quero que cada um tenha, se você tiver 80 funcionários, você tem 80 vendedores. Do porteiro ao diretor, todo mundo é vendedor. Tem que ter essa cultura da empresa. Porque é isso que vai fazer a sua missão chegar a muitas pessoas. Ele falou certo, é na função de vendedor. Mas tem que ter 80 vendedores lá. Todo mundo, o cara que serve um cafezinho, ele tem que saber qual que é a visão e missão da empresa e vender, servir no cafezinho. Porque isso que vai fazer o valor que tem na sua empresa chegar para muita gente. Mas onde está o valor na sua empresa? Está dentro de você. A sua empresa tem a sua cara, de acordo com o dom e a competência que você tem. Vamos continuar aqui. Mas graças a Deus também, a gente tem um negócio que se chama espírito. Enquanto nossa alma tem antena aqui, nosso espírito tem antena aqui, ó. E aí,
fazendo os downloads de Deus, o que é ali, o que era trava emocional, o que era sabotador, vira dom. Nosso dom é ativado. E aí eu consigo agregar valor máximo ao mundo. É assim que eu gero muito dinheiro, agregando valor para muita gente. Esse é seu verdadeiro eu, alinhado, espírito, alma e corpo, conectado com o Pai, com o Criador de todas as coisas, com a mente criadora que criou tudo. E a hora que você alinha espírito, alma e corpo, é aí que você se torna um empresário de verdade, gerando muito valor. Se você não está gerando valor na vida do próximo, pode ter certeza que tem um sabotador invisível sabotando você e sua empresa. E você precisa se livrar disso. Algo está te travando. Por exemplo, se a pessoa tem algo que gera para ele baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima acha que não tem valor, logo não vai agregar valor na vida das pessoas. A pessoa que tem um outro sabotador, tem baixa autoestima, a pessoa se sente mal em ambientes que ele julga que tem pessoas muito grandes. Por exemplo, cara, eu quando fico assim, cara, eu vou num lugar assim, cara, que tá cheio de talher, muita coisa, cara, eu me sinto mal, eu não fico bem ali. É um sabotador que está te sabotando. Na verdade, tem que ser exatamente ao contrário. Você tem que experimentar o próximo nível. Só que ao experimentar o próximo nível com o sabotador, você se sente mal com esse sabotador. E aí, que mensagem você manda para o seu cérebro? Ali não é o seu lugar, ele quer o seu sabotador quer te proteger. Então não faz parte, então você não vai buscar aquilo. E no ponto que você for buscar o próximo nível com o seu dom ativado, mesmo que for muito maior que o seu nível naquele momento, você vai se sentir bem. Você fala assim, cara, como é que usa esse tanto de talher aqui, velho? Isso daí que eu não sei não, mano. Você não tem vergonha? Você sabe quem você é? Você é filho de Deus. Tá nem aí? Cara, essas taças todas aqui, qual que é a primeira? A primeira, a segunda, a terceira, e aí como é que eu faço? Me ensina aqui, mano. Que legal, cara, e você vai curtir o ambiente que é muito, naquele momento está no nível acima do seu. Só que o seu sabotador te impede. Você fica tímido. Você não se sente bem naquele lugar. Porque o seu sabotador invisível tem N sabotadores. Não vou entrar em detalhe de cada um aqui, mas tem N sabotadores. E se você não está chegando no próximo nível, é porque você está sendo sabotado e não percebe. Eu sei porque eu vivi isso. E esse aqui é o seu verdadeiro eu, livre, conectado com o Pai, vivendo o seu dom, com competência e agregando muito valor ao mundo. Aí eu vou continuar aqui na minha explicação, na minha historinha. Eu parei aqui quando era diretor de empresa, né? Lembra? Parei aqui, só fiz um parênteses para explicar sabotador. Só que ali eu ainda estava sendo comandado, apesar de olhar, as pessoas olhavam para mim e via muito resultado, dentro de mim tinha algo errado. Porque eu estava vivendo uma história governada, era muito pesado viver aquilo. Era muito complicado, porque eu estava carregando um rótulo que não era meu para ser amado pelos meus pais. E eu, inclusive, tinha o rótulo de religioso. Só que eu não conhecia Deus de verdade. Eu pensava que conhecia, mas não conhecia. Eu era sincero na minha fé. Só que eu estava sinceramente errado naquilo que eu queria. Não conhecia Deus. E aí, olha que doideira que foi minha conversão. Logo que a Carla e eu nos casamos, nós não éramos convertidos. E aí nós começamos a fazer aula de inglês numa escola. E logo em seguida essa escola fechou. E eu gostei muito do professor, o nome dele é Leandro. Eu sou padrinho de casamento dele hoje em dia, frequento a minha casa e tudo mais. Faz tempo isso. E aí eu falei para a cara, vamos ligar para o Leandro, para ele dar aula particular para a gente aqui em casa? Eu peguei e liguei para ele. Eu falei, Leandro, você dá aula particular? Ele falou, dou. Ele não dá. Dou. E veio na minha casa. Hoje ele me fala o que ele veio fazer na minha casa. Aí ele tinha 19 anos na época. Aí ele trazia uns assuntos para a gente discutir inglês assim, cara, com uma sabedoria. Ele falava para cara, não é possível que esse rapaz de 19 anos tem tanta sabedoria assim, onde ele tira esses assuntos? Próxima aula eu vou perguntar para ele. Eu falei, Leandro, cara, de onde você tira esses assuntos e desenrola desse jeito? Tira da Bíblia. Eu falei, não, na Bíblia não tem isso não, já tentei ler a Bíblia. Cara, eu ganhei, pra você ter uma ideia, Leandro, a tia da Carla, aquelas crentinhas do coque, sabe a crentinha do coque? Olha que porcaria, ele me deu a Bíblia de presente de casamento. Olha só, melhor presente que eu ganhei na minha vida.
Porque todas as noites, eu e a Carla, assim, sabia o que estava fazendo. Abria no Salmo 139, lia o Salmo 139 e pedia para Deus mostrar um caminho para nós. Sem saber o que ela estava fazendo. E Deus mandou o Leandro. E aí ele falou assim para mim: ô Pedro, vou fazer o seguinte, eu posso trazer a Bíblia em inglês na próxima aula? Eu falei: pode. Ele trouxe a Bíblia em inglês e começou a evangelizar a gente em inglês na aula. Eu aceitei Jesus em inglês, numa aula de inglês. Eu e a cara, ele foi tão sábio que em momento nenhum ele falou de igreja. Porque eu tinha essa tia da Carla, eu tinha umas primas que também eram crentes, e eu tinha aquela visão de crente, aquele povo que não... Ah, meu Deus do céu. Eu não teria ido longe com isso, se eu tivesse falado. Ele falou o seguinte, ó, todo domingo eu vou nesse lugar aqui, ó, escreveu o meu endereço no papel e me jogou em cima da mesa assim. Aparece lá qualquer dia. Aí tá veio a Carla domingo, assim, em casa, né? Ele falou que era sempre às 6 horas da tarde. Eu falei: cara, vamos lá naquele lugar que o Leandro vai lá. Ele deixou o endereço aqui comigo, vamos lá. Ah, não tô afim da foto. Ah, vamos lá. Tá, então vamos. Aí pegamos o carro, fomos. Aí paramos assim, eu falei: Carlos, é uma igreja de crente esse negócio. Olha a ignorância. E a Carla mandou assim: vai embora que eu não tô nem de saia. Eu falei: não, estamos aqui, vamos entrar. A gente entrou e nunca mais saiu. Eu entrei naquele lugar assim, cara, um som bombando assim. Eu tinha noção de igreja outra coisa, né? Do lado da igreja era só jovem, e do lado se separavam os jovens e os mais velhos assim. Os jovens pulando, eu falei: que doideira, que é isso, cara? E a gente já foi lá pro lado, porque o Leandro estava lá de cá, eu vi ele, fui lá, os caras me abraçaram, fizeram uma festa, começaram a pular com a gente. Eu falei: que igreja é essa, meu Deus do céu? Eu era um bando de doido. Mas ele se apaixonou na hora. E aí eu me converti de verdade. E um mês depois, eu tive uma crise de estresse. Um síndrome do pânico. Eu tinha acabado de me converter. Uma síndrome de estresse, um síndrome do pânico. Eu fiquei 40 dias sem conseguir sair de casa, com o pé para fora, não conseguia sair de casa. E eu comecei a mergulhar na parte espiritual. Eu sabia que tinha algo errado dentro de mim, não era com Deus, não era porque eu tinha me convertido, exatamente ao contrário. E, na verdade, o que aconteceu foi uma crise existencial. O meu falso eu brigando para que eu não despertasse e não me conectasse com Deus. E aí, com muito custo, eu consegui ir na igreja. E naquele dia que eu fui na igreja, Deus falou comigo de um jeito. Foi a primeira vez na vida que eu escutei a voz de Deus. E Deus falou para mim, Ele mostrou o que eu estava fazendo na minha vida, me mostrou que a história que eu vivia não era a que eu tinha que viver, que eu estava querendo provar coisas para os meus pais. Ele me revelou um monte de coisa. E falou que tinha uma história novinha para eu viver, algo incrível. Inclusive, meu trabalho estava errado, eu estava vivendo algo que não deveria. E eu comecei a negociar com Deus. Falei: Deus, faz o seguinte, eu entendi. Segunda-feira eu vou pedir a conta, era domingo. Segunda-feira, amanhã eu vou pedir a conta. Me fala para o que a gente vai fazer, que eu estou contigo. Aí ele falou para mim assim: ó, primeiro pede, depois eu te mostro. E queria me provar, porque na verdade eu sempre confiei na força do meu braço. Tudo que eu tinha feito até então tinha dado muito certo, era maravilhoso. Aí eu pedi a conta. Aí cheguei na segunda-feira, fui ligar para a Alemanha para pedir a conta. Falei: Mr. Hartmann, queria pedir a conta, eu quero ir embora da empresa, mas eu vou dar um tempo para vocês acharem outra pessoa. Você vai para onde? Vai para o concorrente? Eu falei: não, Deus não falou ainda. Como é que é? Não, eu tive um encontro com Deus e eu falei: ixi, coitado, eu tinha acabado de sair daqueles estresse. Ficou doido, pirou o cabeção, né? Ficou doido. Mas daí ele não entendeu nada, mas eu vim pedir a conta, saí para empreender. E aí, maravilha, né? Agora, cara, diretor de multinacional alemã, bambambam, sei tudo, cara. Vou apavorar, vai empreender, vai ser. Quebrei tudo no meio, quebrado. Gastei tudo que eu tinha, tudo, fiquei zerado. Aí, minha família inteira, que tinha pedido pelo amor de Deus para eu não sair, que pensava que eu tinha ficado louco, tiveram certeza
Eu tinha ficado andando. E aí começa a puxar as comissões. Falei para você. A única pessoa que me apoiou, infelizmente não pode estar aqui hoje, que é a Carla. Foi a única pessoa que me apoiou. Desde o início. Ela tinha certeza também que era Deus, junto comigo. E ela me apoiou, sim. De verdade, agradeço a Deus pela vida dela, porque realmente a gente passou coisas que, de repente, um bom trabalho teria ido embora. Porque a gente começou muito bem, tudo dando certo, e aí nessa decisão com Deus, assim, a gente passou dificuldade de verdade. E ela ficou comigo me apoiando o tempo inteiro. E aí, depois disso, eu estava ali, eu falei, mas não vou desistir. Continuei. Aí eu comecei a mergulhar cada vez mais na parte espiritual, na parte de desenvolvimento pessoal, na parte empresarial já tinha muito conhecimento. Mas, e aí eu comecei a tratar tudo isso em mim. E entendi. Eu falei assim, eu vou criar um sistema de gestão. Uma empresa diferente. Que cada líder vai ser um especialista em pessoas. Cada líder vai ser capaz de transformar. E o reino vai ser implantado naquela empresa. Eu vou falar de Deus, que as pessoas que vão cair ali vão ser transformadas, não vai ter que vou criar um ambiente diferente. Eu comecei a planejar tudo isso. Só que eu não tinha dinheiro para isso. Eu estava quebrado. Aí de repente toca o meu telefone. E era um fornecedor meu, de embalagem na época. Falei, Pedro, fiquei sabendo que está disponível no mercado. Cara, eu estou precisando de alguém, vem aqui. Eu estava, gente, zerado de dinheiro. Aí eu falei, estou indo aí. Catei o carro, estava indo. Aí, no caminho, Deus falou de novo comigo. Falei assim, olha, ele vai te oferecer um emprego, mas você vai falar que você quer ser sócio dele. Eu falei, Deus do céu. Eu não tenho dinheiro nem para voltar para casa. Mas beleza, estamos juntos. Aí cheguei lá e eu apresentei. Ele falou assim, cara, eu queria montar uma área de logística aqui, porque a empresa alemã era de logística, né? Eu queria montar aqui uma parte de logística, eu só faço embalagem industrial, assim, papapá. Eu falei, cara, posso te mostrar um planejamento que eu tenho numa empresa de logística? Aí eu mostrei todo o planejamento que eu tinha feito. Ele falou, cara, esse negócio é incrível, cara. É exatamente isso que eu quero. Eu falei, então, só que eu não quero trabalhar para ninguém, eu estou buscando um sócio. Quer ser meu sócio? Ele falou, quero. Eu falei, só que eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema, eu invisto e você toca. Eu falei, beleza, fechou. Foi ali que começou a empresa. Essa é a empresa que vocês, não sei quem viu no Fantástico, o Chefe Secreto no Fantástico, é uma das empresas que apareceu ali no Chefe Secreto Fantástico. E aí isso seguiu, foi muito bem. E aí apareceu um grupo de investidor e em 2017 a gente negociou essas empresas. E hoje minha principal atividade é treinar empreendedores, é implantar um reino na empresa. O conceito de gestão de empresa para crescer muito, mas implantando o reino. Eu não sei, empresário, se você sabe o poder que você tem na mão em relação a isso. Todo mundo aqui tem um grande chamado. Eu tenho tempo, né? Quanto tempo, Angelo? 15 minutos tem? Beleza. Quem tem empresa aqui? Levanta a mão. Quem não tem empresa? Levanta a mão. Tá. Quem não tem empresa aqui quer empreender? Não? Levanta a mão. Quem não tem, quer empreender. Eu aconselho a empreender. De verdade. Ah, mas eu não tenho chamado. Tem sim. De verdade tem. Se você está aqui hoje, tem um chamado. E de verdade. O problema é que a maioria das pessoas, quando começam a empreender, começa de forma errada. Eu chamo isso aqui de ilha dos resultados. O que é ilha dos resultados? A maioria das pessoas que começam a empreender começa de que forma? Ah, eu preciso dar uma vida melhor para minha família. Ah, eu preciso pagar convênio médico, ter a casa própria, ter um carrão. Tudo aquilo que falta, né? E aí o que acontece? Olha para pessoas que estão empreendendo e vê o resultado. Não, olha, o cara ali está fazendo também, eu preciso atrás desse resultado. Só que na verdade, é para baixo da ilha que é o negócio tem que se focar. Um negócio que chama propósito e missão.
Você não empreende para ter uma vida financeira melhor, você não empreende para conseguir comprar uma casa própria, você não é esse o motivo de se empreender. Se você empreender dessa forma, acredite que você vai se frustrar. Vai dar ruim. Você tem que ganhar muito dinheiro, sim, tem que gerar muita riqueza, tem que ter muito resultado, tem que ter uma ilha de resultados, sim, mas não é esse o motivo. Você tem um propósito, e o seu propósito foi definido por Deus. Tem missão e propósito. Você tem missão e propósito, a sua empresa também. Quem aqui tem claro a diferença entre missão e propósito? Levanta a mão. Quem não tem claro a definição de missão e propósito? Levanta a mão. E quem não importa o que eu perguntar, não vai levantar a mão. É uma meia dúzia que eu estou só. Estou cansado já, não? Vamos lá. Quem não sabe a diferença, não tem vergonha, gente. Não tem problema nenhum. O problema é pensar que sabe e não sabe. Quem não sabe a diferença de missão e propósito, levanta a mão. Beleza. Quem não tem propósito de vida e missão definida? Levanta a mão. Ó, de novo. Um monte de gente levantou que não sabe. E se não sabe, como é que tem definido, meu Deus do céu? Levanta a mão. Eu vou explicar, vai ficar claro a diferença. Assim, ó, propósito é o seguinte: quem te criou sabe o propósito pelo qual te criou. É diferente de missão. E propósito não tem começo, meio e fim. Você já nasceu com esse propósito. E até ir para a glória vai ter esse propósito. E todos nós temos o mesmo propósito como raça humana. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, para ser o representante dele aqui na terra. Deus criou o mundo e falou o seguinte: ó, eu não quero ter expressão física na terra. Quem vai ter expressão física na terra vai ser o homem, que vai nos representar lá, vai fazer que a nossa vontade seja feita através do homem na terra. E aí é o seguinte: que o reino de Deus, onde a vontade dele é plena, seja implementado na terra através de quem? Deus não desce aqui para implantar o propósito dele. Quem que implanta o reino de Deus aqui na terra? Esse é o seu propósito. Esse é o propósito da sua empresa: implantar o reino de Deus na terra. Não é para ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, mas não é para isso. Se você fundar uma empresa, se você não fundou sem esse propósito, não tem problema. Alinhe nesse propósito agora. O propósito da sua empresa é implantar. Pedro, mas eu vendo roupa. Como é que eu vou implantar o reino de Deus vendendo roupa? Sim, cada pessoa que cair na sua loja de roupa, ela vai receber uma palavra. Ela vai olhar se tem algo diferente nessa loja aqui. Tem algo que eu não sei o que é, mas eu quero sempre vir para cá. É o reino de Deus que está estabelecido ali. E ali ela vai se abrir. Eu tenho vários mentorados, eu tenho de tudo quanto é tipo. Salão de beleza. O nome dela é Itaci. Quando ela começou comigo, ela varria o chão do salão que ela é dona hoje. Quando começou a entender tudo isso, ela estava varrendo o chão do salão, ela conta esse testemunho. Ela falou assim: eu nunca mais vou varrer o chão desse salão, a não ser que seja meu. Hoje ela é dona daquele salão. E os clientes falavam assim: eu não sei o que acontece aqui, tá assim, eu vim aqui, um lugar que não tem fofoca. Esse salão de beleza é uma bênção, né, gente? Né? E eu vim aqui e eu me sinto bem, e sempre que sai dali com uma palavra, sai dali com uma transformação. Ou seja, não importa o que você faça, você implanta propósito na sua empresa. É para isso que você nasceu. Agora, missão não missão, você escolhe. Pode ser salão de beleza, pode vender roupa, pode ter uma indústria. A missão você define, de acordo com os seus dons e sua capacidade técnica. Gente, tem que ter capacitação técnica. Não adianta vir aqui, orar, né? Isso precisa, mas tem que estudar. Você quer ver o exemplo? Tem um médico que é ateu. Você precisa fazer uma operação no coração. Ele já operou 1000 pessoas com sucesso. E tem um crente fervoroso, nunca operou ninguém. O que você opera? E por que você acha que na sua empresa você precisa ter competência? Vai só orar? Não. E troca o ou pelo e. Agora que eu quero um médico que operou 1000 pessoas
que seja crente. Aí sim. É isso que eu quero para a sua empresa. Muita competência técnica e muito reino. São as duas coisas. Troque o O pelo E. E Deus está buscando empresários que tenham muita competência técnica e sejam muito espirituais. Tenham conexão com Ele. Aí você alinha propósito, missão, porque o propósito da sua empresa é esse: é implantar o reino de Deus, é levar o amor de Deus através da sua empresa. Aí missão sim, você faz o que você ama com seus dons, seus talentos e muita competência. Aí é a missão da sua empresa. E aí é espírito, alma e corpo da sua empresa. O que é corpo? É a expressão física. Os resultados vai ser o corpo da sua empresa. A parte de alma, a parte intelectual, a parte emocional é a missão, e a parte espiritual é o propósito. Toda empresa tem corpo, alma e espírito. É uma pessoa jurídica. Tá? Então eu quero que você alinhe isso. Eu vou dar um exemplo de propósito de missão para ficar claro para todo mundo. Quem criou uma caneta sabe o propósito pelo qual criou essa caneta. Certo? Quem projetou a caneta. Qual que é o propósito da caneta? Eu posso dar várias missões para ela. Escrever um contrato, assinar um contrato, escrever uma carta de amor, anotar o que eu estou falando. Não é? Várias missões. Você também pode ter várias missões, está tudo certo. Inclusive quem tem um perfil de entusiasta vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Certo? Então vai ter várias missões, está tudo certo. Mas o propósito é sempre um. O da caneta é escrever. O problema é que a mulher de cabelo comprido faz um coque, pega a caneta e prende a caneta, o coque com a caneta. Muito crente eu vejo que a caneta no coque, meu Deus do céu. Não, foi feito para escrever, para implantar o reino. Está entendendo? Então é isso que você tem que buscar na sua empresa, implantar o reino. Você tem. Deus está com pressa, gente. A sua empresa é um ministério. Não substitui igreja. De lá as pessoas virão para cá. Pessoas que jamais precisaram de uma igreja. Eu fui resgatado assim. Ele estava trabalhando como professor de inglês e me evangelizou. Ali que eu despertei para tudo isso. É assim que tem que ser com você também. E aqui você tem o chamado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está escrito ali, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que gostam de Deus. Não é. Daqueles que amam a Deus. Gostar de Deus é uma coisa, todo mundo gosta, amar, marromeno. Tem diferença entre gostar e amar. Gostar, todo mundo gosta, Deus é o cara, né? Quem que não gosta? Deus é abençoador. Agora, o que é amar? O que é a definição? O que é amar? Você precisa entender isso. Porque se eu colocar o microfone na boca de algumas pessoas, não vão saber o que é amar. E é legal que a Bíblia inteira fala sobre amor. Os 2 mandamentos que Jesus deixou passa pelo amor, e as pessoas não sabem definir amor. Eu tenho uma definição de amor que cabe em qualquer lugar, cabe na empresa, cabe nos mandamentos, cabe em qualquer lugar. Amar é expandir o próximo sem esperar nada em troca. O sem esperar nada em troca faz parte. Expandir o próximo sem esperar nada em troca. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, meus pais foram assaltados há um tempo atrás. Eu estava falando com a minha mãe que ela precisava amar o ladrão. Você está louco, menino? Vou amar. Eu falei, mãe, você precisa gostar do ladrão. Porque gostar precisa de afinidade, precisa ter coisa em comum, mas você precisa amar. Mas como é que eu vou gostar e não vou amar? Mãe, é o seguinte: imagine você estar num lugar com esse ladrão, que você está segura, você consiga conversar com ele, você vai falar com ele, que não é assim que se vive. Você vai expandir ele sem esperar nada em troca. É assim que se ama o ladrão. Mas se a mãe dele deixa de ver, vou eu dar jeito nele? Eu falei, mãe, é sem esperar nada em troca, inclusive que ele aceite seu conselho. Isso é amar. Como é que a gente vê isso aqui então? Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que expandem o nome de Deus sem esperar nada em troca. O que eu mais vejo é relação de troca com Deus. E aí todas as coisas não vão cooperar para o seu bem, porque tem uma condição ali.
Você tem um chamado como empreendedor e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Se de verdade você expandir o nome de Deus lá na sua empresa, sem esperar nada em troca. Não é jogo cartesiano. E aí, eu vou dar uma antecipada aqui por causa do tempo. Vou lá para o final. E aquele que não poupou seu próprio filho, antes nos entregou ele por nós, não nos dará também todas as coisas, está escrito ali. Tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito na sua empresa, desde que você ame o nome de Deus, expanda o nome dele sem esperar nada em troca. O que você precisar para que a sua empresa prospere, para que seu propósito seja cumprido, ele vai te fornecer. Está escrito aqui, não sou eu. Não é 3 Pedro. Não é 2 Pedro. 3 Pedro se fosse eu falando. Está escrito na Bíblia. Então, alinhe a sua empresa com o reino. Você vai ver o que vai acontecer ali. Eu sei por experiência própria, quando eu fiz sem e quando eu fiz com. Um eu quebrei, a outra eu prosperei de maneira assim, não dá para imaginar. E se eu pude, Deus não faz ninguém melhor do que ninguém. Só faz diferente. Nós somos totalmente diferentes, graças a Deus, porque nós falamos de um corpo de Cristo. E cada membro tem um dom. Certo? Os olhos têm um dom, o nariz tem outro dom, mas todos nós temos o mesmo propósito. Todos os órgãos do corpo têm o mesmo propósito, que é ter Cristo como cabeça e fazer a vontade dele. Certo? Então, esse é o seu chamado. Creia nisso. Você precisa entender que você é empresário, você tem um chamado. É expandir o nome de Deus lá na sua empresa. Comece a fazer isso. Comece a alinhar tudo que você tem em relação a isso. Você vai ver o rebuliço que vai virar daquele lugar. Se prepare para perder funcionário. Todos os meus mentorados eu falo isso. Se prepare, porque tem uns que não vão aceitar e vão embora. E está tudo certo. Mas os que virão vão estar alinhados com você. Meu irmão, se você abre uma empresa para trocar produto ou serviço por dinheiro, você só vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro e vai ficar reclamando delas. O problema está em você, que não abriu a empresa para cumprir propósito. Por que uma pessoa sai de casa para trabalhar de graça numa igreja? É a força do propósito. Você imagina a sua empresa que os funcionários podem sair de casa para cumprir o propósito da sua empresa e, além disso, você vai pagar o salário. Você imaginou o que vira a sua empresa? É disso que eu estou falando. E é uma equipe que te traz resultado. Você não faz resultado sozinho. É a equipe que te traz resultado. Então, crie condições para as pessoas saírem de casa para cumprir o propósito dentro da sua empresa. E aí, meu Deus, vai virar um rebuliço que você não tem ideia do que vira. É muito louco. E aí você começa a viver num outro nível de empresa. De outra forma, cria. Ah, Pedro, essa teoria é bonita. É teoria para você, que não vive, para mim é prática. Não é teoria, não. Eu te desafio a colocar em prática e você ver o que vai acontecer na sua empresa. E Deus está buscando assim, empresários que conseguem falar: eis-me aqui. A minha empresa é do Senhor. Durante muito tempo eu falei errado, falei que Deus era meu sócio. Deus não é meu sócio. Deus é o dono da minha empresa. Agora que você tiver coragem de colocar no lugar de honra dele na sua empresa, e saber que tudo que tem ali é para a honra do nome dele, que finalmente tem que ser expandido e você não espera nada em troca, você vai ver o quanto que ele vai derramar. Beleza? Pessoas, rapidão aqui, ó. Eu tenho um programa que chama PMR, Pessoas que Multiplicam o Resultado. Tá? Que eu acredito em educação continuada. Só vou mostrar rapidão aqui. Um é o DNA Day. O outro... Opa. Deixa eu mostrar um filmezinho rapidinho do DNA Day aqui, só para vocês entenderem. O DNA Day é o seguinte. É um dia de imersão, onde nesse dia o foco principal é tratar os sabotadores invisíveis. Porque para depois ele estar preparado para ir para o método Infinity, que é onde eu vou tratar da empresa em si. Tá? Põe rapidinho, só para vocês entenderem o que é o DNA Day. Fiquei muito surpresa com o que aconteceu aqui. Até algumas semanas atrás, eu olhava para a minha vida como um risco. Porque antigamente está sendo que Deus me trouxe para cá. Então, esse ponto, esse evento é realmente transformador. Eu vim por causa dessa palavra que eu vivi isso. Vi uma libertação, eu pude me perdoar. E hoje eu me sinto leve. Eu até falei que a sensação que eu entrei aqui como se eu estivesse puxando um navio
e usa meu suporte. Então, vamos cá. Todas as vezes. O verdadeiro é um dia inteiro, é só presencial, não tem como fazer isso online. Tá? É um dia inteiro de imersão, começa às 8 da manhã até às 10 da noite, mas é realmente para tratar todos os sabotadores que estão bloqueando a sua vida. Depois disso tem o método Infinity. Vou botar aqui, peraí. O método Infinity é focado na parte empresarial. Tá? Além de eu tratar o empreendedor, eu vou tratar a empresa. A ideia esses são 3 dias de imersão. Você vai entrar no primeiro dia e no último dia você vai sair com um plano pronto para a sua empresa, envolvendo todas as áreas. Desde a seleção, contratação, planejamento estratégico, vendas, controle financeiro, gestão financeira, tudo que você precisa para colocar a sua empresa dentro de um método e implantar reino na sua empresa. O objetivo aqui é tudo que eu ensino é com princípios bíblicos. Então eu falo isso mesmo para pessoas que não creem em Deus, já vem sabendo que vai ouvir muito de Bíblia durante o treinamento de empresários. Já tiveram empresários que vieram como ateu e aceitaram Jesus no meio do treinamento. Então exatamente isso, é levar o reino para as empresas, mas com muita competência técnica. Lembra de trocar o open way? É isso que eu fiz. Vou pôr rapidinho aqui, põe para mim o vídeo do método Infinity. Se você não souber como liderar o operacional da sua empresa, você está com. Só que você não pode parar. Né? O grande problema é que as pessoas começam a crescer e aí virem escravo da empresa. Eu quero agradecer de verdade você e todo mundo aí, porque vocês acabaram de mudar o mundo da empresa. Vocês têm a oportunidade de montar um time e a gente sai catando, espera gerar necessidade, acontecer o incêndio, aí volta atrás de alguém. Não, desenhe a sua empresa como você quer que ela funcione. Chegou a época daquela necessidade, agora está na hora de contratar essa pessoa para fazer exatamente isso, com esse perfil de comportamento. Essa transformação, a gente não sabe o tamanho que é. Depois disso tem o P12, que é um acompanhamento mensal que eu faço com cada empresário, tá? Só para vocês entenderem. O que eu quero fazer aqui agora? Eu queria presentear toda a igreja com um treinamento online, que é 12 passos para o propósito, tá? Totalmente gratuito, fica à vontade, não precisa pagar nada. Eu quero que... Por que o treinamento fala sobre propósito? Porque eu falei sobre propósito aqui, mas entrou na parte racional sua só. Por mais que você queira, o propósito é uma jornada de 12 passos. Então, são 12 aulas online que eu vou te ensinar a sair do zero até realmente implantar propósito na sua vida. Tá? Então, é para abençoar. Não está conseguindo ler? Não está conseguindo ler, né, pessoal? Assim. Conseguiram? Aí você vai ter que fazer um cadastro só. Consegue dar o zoom aí, não? Acho que consegui. Quem não me segue aqui ainda? Vou falar para o pastor ter uma conversa com quem não me segue. Me sigam lá, eu entrego muito conteúdo gratuito na internet, gente. Muito. De verdade, eu não escondo nada. Eu faço live toda terça-feira à noite. Eu estou numa série de lives agora que a série se chama Como Gerar e Administrar Dinheiro. Tá? Então, eu sempre faço direto. Conseguiram ler aí, gente? Não? Tem algum grupo de vocês que eu possa mandar o link? Conseguiu ler? Conseguiu? Se tiver algum grupo que eu possa mandar o link, eu mando também. Eu queria, de verdade, gente, é gratuito, é um presente, mas eu queria muito que vocês assistissem. São 12 aulas, gente. Não é muita coisa.
São aulas públicas. Tá? O propósito vai entrar em vocês, porque empresário, você precisa implantar a proposta da sua empresa. Tá? Pessoal, quem não conseguir escanear o QR Code, pega depois aqui pra gente, a gente vai deixar, se possível a gente caminha. Ou você pode fazer o seguinte, começa a me seguir, e aí você manda um direct e eu mando o link para vocês também. Tá? Eu respondo todos os directs que estão na minha rede. Então, ou pegue ali, ou me manda o direct e eu te mando o link também. Tá bom? Beleza? Gente, em matéria de conteúdo, né, uma palestra, então falar uma palestra a gente só informa, a gente não transforma, né? Então eu espero ter acendido no coração de vocês essa chama. Eu queria duas coisas. Uma, que vocês acreditassem que é para vocês sonharem e para vocês serem muito grandes. Primeira coisa. E a segunda coisa, que você como empresário, você tem que implantar a proposta da sua empresa e Deus vai fazer uma transformação gigante na sua empresa. Se prepara para isso. Se o pastor permitir, eu queria fazer uma oração para vocês. Pode ser? Pode ficar de pé, por favor?